Como viver de acordo com a ética? Em um mundo de hoje que cada vez mais muitas pessoas gritam por valores éticos e morais na sociedade, precisamos começar a refletir filosoficamente o que é ética, o que é moral. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Desde lá na Grécia Antiga, com Platão, Sócrates e Aristóteles, eles vêm tentando refletir sobre o que é ética, o que é moral, o que é virtude. Já sabemos que a filosofia, ela nasce lá na Grécia, devido a uma aglomeração de uma quantidade enorme de pessoas em um só lugar. Então podemos entender que a ética, para os gregos, é a norma a ser seguida. Para os romanos, será a maneira como as pessoas se comportam. Para ajudar você, normalmente a palavra ela nunca é fiel à sua etimologia. Porque a palavra pode ter um significado, mas ao longo da história, a palavra ela pode ir ganhando conceitos diferentes. Ou seja, o conceito muitas vezes se afasta do significado etimológico da palavra. Então, para delimitar aqui ética e moral, eu vou tratar a ética como um ideal normativo a qual uma pessoa deveria agir. E a ética serve para avaliar como a pessoa está agindo, ou seja, a ética normalmente vai avaliar a moral. Exemplo, tem uma escola. Uma escola criou um combinado de conduta. Pregou esse combinado de conduta em todas as salas. Então, esse combinado de conduta passa a ser uma norma ética. Tem pessoas que vão cumprir, porque já é próprio delas cumprirem aquilo que é o combinado, mas tem pessoas que vão cumprir, mas não é próprio delas cumprir aquilo. Se deixasse, elas iriam agir da forma que ela quiser, da forma que elas quisessem agir. Mas como o combinado está ali, o combinado ético, a pessoa vai passar a agir daquela forma para não ser punida. Outras pessoas vão agir daquela forma porque é o certo a se fazer. Tem pessoas que vão ter que concordar com a norma de conduta da escola. Então, a norma de conduta passa a ser um código ético, que algumas pessoas vão enraizar em suas vidas, talvez pode levar até para fora da escola, que aí já seria uma moral, já não seria ética, porque ética, o reto, reta maneira. Moral já seria a maneira, a pessoa já está querendo viver de acordo com aqueles princípios. Não é à toa que algumas ordens religiosas, os princípios éticos delas acabam enraizando na maneira ou na moral cotidiana das pessoas. Não é à toa que os princípios éticos do cristianismo já está tão enraizado na forma ou na maneira ou na moral cotidiana de muitas pessoas. Então, a escola tem uma ética. Embaixo dessa escola, embaixo da ética estabelecida pela escola, existe os alunos que têm ou que possuem diferentes morais. Os alunos vão pegar a moral deles e vai comparar com aquela ética da escola e vai ver o quanto que eles estão próximos ou longe daquele ideal que a escola está colocando. E não é à toa que muitas escolas vão colocar até punições para quem vai descumprir o combinado de conduta. Então, vamos aprofundar um pouco mais aqui. O que é valor? Valor são os princípios e normas que determinam o comportamento de uma pessoa e sua interação social, familiar ou religiosa. Ou seja, a pessoa ela tem um valor. Vamos colocar o exemplo. Sua mãe ou seu pai tem um valor para você, independente se seu pai ou sua mãe são feios ou não. Porque o valor do seu pai não está na boniteza, mas sim está naquele valor que você carrega por eles, que nem uma nota de 50 reais. Você pode pisar nela, ela pode ficar feia, porém ela continua tendo um valor. Da mesma forma, o valor é aquilo que norteia o seu comportamento. Ou seja, ninguém vai corromper os seus valores por causa de outras pessoas ou por causa de uma circunstância. Se corrompeu o valor por causa de uma circunstância, é porque o valor não estava tão enraizado assim. E moral é a maneira, costumes e modo de agir
que são adquiridas pela educação, religião e sociedade. Ou seja, a moral, ela pode ser boa ou pode ser ruim. É por isso que nós temos as reflexões filosóficas éticas, para avaliar a forma como as pessoas vivem. Ou seja, em filosofia coloca como se fosse um ideal. A filosofia normalmente ela vai fazer essa reflexão, vai avaliar como as pessoas estão vivendo, para ver se aquele modo de vida possa produzir um bem-estar social para o indivíduo que está agindo daquela forma ou para a sociedade em si. Tem pessoas que elas não percebem que a forma que elas estão vivendo vão levar elas para uma direção não tão boa assim. É por isso que tem aquele sacode, ou seja, quando alguém chega e fala para você, ó, tá errado. Aí você acorda e vai lá e vai revisar aquela maneira, aquela moral sua. E não é à toa aí desenvolve uma ética. O princípio ético seria aquilo que é certo a se fazer e aquilo que é errado a se fazer. Ou seja, seria o conjunto, né, à toa a norma da escola combinada de conduta, o conjunto de valores que podem orientar um comportamento moral. Ou seja, você tem uma ética da escola, que eu falei lá no exemplo, a ética da escola orienta um comportamento do indivíduo ou do aluno. Podemos colocar aqui a ética pode gerar um valor na pessoa, que a pessoa ela não vai corromper aquele valor, e a ética normalmente ela busca fazer uma reflexão da moral. Normalmente, através da reflexão, você pode concordar com a sua moral ou discordar da sua moral e buscar outra maneira de se viver. Eu posso contar um exemplo para você? Essa história eu escutei foi de Lúcia Helena Galvão, uma filósofa de uma instituição Nova Acrópole. Ela falava que o professor de filosofia tinha alguns alunos e os alunos falou para ele: professor, nos leve para conhecer um homem virtuoso e ético. E o professor, tá bom. E o professor ficou sabendo que lá em uma montanha bem alto existia um homem que era muito sábio e muito ético. E ele pegou os seus alunos e foi caminhar para essa montanha. Chegando na subida da montanha, encontrou gente montada de cavalo, pessoas indo a pé, e eles viram um homem com um porco. Você sabe que porco, quando vai caminhar na rua, é difícil caminhar. Amarrado numa cordinha, o porco grita, o porco anda devagar, não vai. E tinha um homem batendo nesse porco. E o professor e os alunos ficaram observando aquela cena. Vai, porco, sobe, porco. Aí estava vindo um velhinho, foi lá, viu aquela situação, passou a mão no porco, jogou-o nos ombros e subiu o morro acima. E o professor ficou olhando, tentando saber por que aquele velho tomou aquela ação. Aí eles, tá bom, vamos atrás do homem sábio que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar lá que eu também quero conhecer, porque me falaram que existe um homem sábio, eu vou mostrar para vocês e eu vou conhecer junto com vocês. Mas na hora quando ele chegou lá em cima, foi bater na casa do homem sábio e ético, quem era o homem sábio? Sim, aquele que jogou o porco nas costas. Aí o professor ficou imaginando tudo, ele agir daquela forma, porque ele é ético, tem que fazer o bem e etc. Aí o professor coçou a língua, pergunto, não pergunto. O professor foi lá e perguntou: por que você carregou aquele porco? E o homem levantou a cabeça e falou: mas afinal, que porco? O que essa história traz pra gente? Estava tão enraizado naquele senhor um código ético que fazia parte do seu cotidiano, da sua moral. Ele não pensou em fazer aquilo, simplesmente foi lá e fez. E fez algo bom, carregou um porco que estava sofrendo. Mas a reflexão aqui podemos ir um pouco mais a fundo. E quantas vezes nós fazemos ou tomamos ações que muitas vezes não são ações boas, que muitas vezes são ações que nos prejudicam do que nos beneficia. É por isso que refletir sobre valores éticos não é algo abstrato dentro da filosofia. É algo bem material, a qual uma boa ideia na mente pode gerar grandes resultados em nossa vida cotidiana ou em nossa vida moral. Espero que esse conteúdo sobre ética e moral ajude você a pensar melhor. E bons estudos de filosofia moral, ok? Tchau, tchau e eu fui!